Como foi fazer ativismo naquela época? Essa luta interna, ela é bem complexa. Todas nós temos a mesma dor, o que vai acontecer com ele quando nós não estivermos mais aqui. Oi pessoal, aqui iniciamos a segunda parte do vídeo do Sem Censura Pará sobre a maternidade atípica. Eliane, há 31 anos atrás, no momento em que o Lucas nasceu, o mundo era outro. Totalmente. Como foi fazer ativismo naquela época? Na realidade, não existia ativismo, né? Olha, uma coisa que eu também quero deixar aqui em relação a essa questão toda é que hoje se tem uma oportunidade, como por exemplo uma legislação dessa, e que lá eu vejo uma coisa que pode melhorar, ou melhor, que tem que ser implementada, que a legislação fala que esse dia 30 de novembro, em torno desse dia, você pode propor ações de apoio, de valorização dessas mães atípicas. Mas essa proposta está uma possibilidade na lei, né? Ela não diz como, nem onde, nem porquê, e de que forma. Então isso daí é algo que a lei precisa, eu não sei como é que a gente pode, a dona Nayara que está aqui, a Nayara, ela pode nos dar um caminho, como é que se pode fazer isso, fazer com que isso seja não uma possibilidade, mas uma realidade, né? Olha, então, nesta semana do dia 30 de novembro, nós vamos ter muitas coisas relacionadas a esse dia para que as mães atípicas possam ter acesso aos seus direitos de vida, né? Porque realmente a vida se torna difícil, como disse a Nayara, porque os desafios, e eu tenho uma experiência no autismo, mas existem mil coisas, mil transtornos de diferentes síndromes e também deficiências que elas também trazem essas especificidades, né, do dia a dia, que a pessoa tem que lidar com essas especificidades, né? Às vezes pegar um ônibus não consegue, né? Não consegue. Passa o ônibus e não vem aquele que ela pode subir, que pode ter aquele acesso. E assim vai para estabelecimentos de cultura, ou mesmo do governo, estabelecimentos que você precisa ter acesso, subir, tem escada, subir, entendeu? Então, é uma visão que precisa mudar, a sociedade precisa ver isso, enxergar essas pessoas, e principalmente as mães, elas estão à frente, como disse a Nayara, muitas vezes as mães ficam sozinhas, né, com as suas dificuldades. Então, como é ser ativista naquela época, não existia essa visão para mim, né, na época, porque eu sei que muitas pessoas tinham, com certeza estavam fazendo esse ativismo na época. Eu é que não enxergava, eu não tinha esse tempo para enxergar, entendeu? Eu não conseguia mesmo, porque eu estava no início de carreira, eu não abandonei minha carreira. Eu estava iniciando esse trabalho e era muito exigente, eu viajava também, meu marido viajando, e a gente fazia todo o tratamento do Lucas em casa, né? Nós conseguimos através não foi fácil, não foi uma coisa que eu consegui assim, porque eu tinha recurso financeiro, não tinha, mas eu fui em busca e eu consegui tratamento do Lucas no Instituto Veras, no Rio de Janeiro, que foi onde teve uma luz, porque diziam assim, olha, é uma sentença, como você falou, é uma sentença, não há o que fazer. O Lucas era autista clássico encapsulado. Vamos dizer assim, um diagnóstico para a vida toda, mas esse diagnóstico, nos foi dito o seguinte, ele não vai ficar numa escola, ele não vai falar, ele não vai estar no meio social. Então, realmente, era difícil ele se manter em qualquer lugar, ele fugia por baixo das coisas. Hein? Então, naquela época, para mim, na minha experiência, infelizmente, eu não conseguia ver esse ativismo que vejo. Depois de 2015, na realidade, eu fui convidada pelo grupo Mundo Azul, muito obrigada, Mundo Azul, e para outros grupos também, né, que são de apoio entre as mães. E aí eu fui enxergar esse ativismo, essa união, né? O que eu acho que tem que se manter, essa união. Apesar das divergências de ideias ou de como resolver as coisas, essa união precisa acontecer, precisa se manter, porque aí a gente consegue
avançar, né? Mas a divergência de ideias, ela é salutar. Ela, para o é isso, democrático, tem que ter, não é? E no Que aí final consegue todas atender queremos a mesma coisa. Isso, inserir nossos filhos e Tem filhas. pergunta do público chegando, vamos lá. Oba. O Lucas da Terra Firme pergunta: vocês acreditam que hoje o acesso ao diagnóstico é mais fácil? Descobrir precocemente facilita o acompanhamento e desenvolvimento das crianças com TEA? Pode falar Sim. melhor sobre isso pra gente? Até porque o Estado do Pará tem um trabalho de referência. Sim, o diagnóstico hoje, sim, com certeza é mais fácil, a exemplo do que a Eliane acabou de falar há 31 anos atrás, que ela foi para fora do Estado do Pará. Exatamente. Então é óbvio que hoje a gente recebe o diagnóstico aqui, a minha realidade já foi outra. Há 10 anos atrás eu recebi o diagnóstico aqui de maneira precoce. Mas ele ainda é muito difícil, porque pela rede de atendimento, esse diagnóstico tem que ser feito, tem que ser identificado nas unidades básicas de saúde. E a gente tem uma enorme dificuldade disso acontecer hoje. Com certeza. Então, ele ainda é muito difícil, mas sim, ele é mais fácil do que há um tempo atrás. E em relação à segunda pergunta, que é a importância do diagnóstico precoce, não só para o autismo, mas para qualquer outra condição, ela muda a vida da pessoa, ela transforma o futuro, um prognóstico positivo para uma pessoa. A gente precisa lembrar sempre que as crianças, entre os 4 até os 4 ou 5 anos de idade, elas têm as sinapses cerebrais elásticas, ou seja, elas absorvem os ensinamentos, cerebral, né, diferente de uma criança maior ou até de um adolescente. Não que ele não evolua, não é isso, evolui, mas é diferente de uma criança menor. Então a gente precisa investir em diagnóstico precoce, em atenção e intervenção precoce. Para mulheres com filhos neurodivergentes, o que é mais desafiador quando falamos da criação e educação? Quero ouvir as duas. Pode começar contigo. O que é mais Desafiador. Quando se fala em educação e criação dos filhos. Sim, criação em casa, né? Exato. Gente, é uma pergunta difícil. Enfrentar o preconceito. É muito difícil. Com certeza. Não, olha só, a questão da criação, se a gente for ver pelo lado natural, quando você tem duas crianças, onde você tem um que é neurodivergente, como no caso do autismo, e outro que não, você tende a querer proteger um. Né, o que você sente que precisa mais, né? Informação é importante. Isso daí tem uma influência enorme no outro. Verdade. E isso aconteceu comigo. Então, eu busquei muita ajuda, psicólogo, né? Porque realmente você acaba pecando nisso aí. E sem dúvida, ter esse olhar de que o outro também precisa receber a reprimenda, né? Eu fazia a reprimenda com os dois, quando eles brigavam, porque ela brigava mais com ele, porque ele era isolado, e ela brigava, encrencava. Aí, se eu fosse algum brinquedo, eu pegava aquele brinquedo, dizia, eu vou jogar pela janela enquanto vocês não pararem. Os dois, manda, pare com isso, você e ele. Não vai ficar com ninguém. Bem clássicas, não. Então, era para ele também entender também que ele também precisava se colocar ali na situação, brigar, né? pelo brinquedo, né? Entender o brinquedo ali na disputa, né? É difícil, é muito difícil, mas pode ser um fator de estudo isso aí, né? De como que você pode... E na educação, né? Na educação... Olha, minha experiência com a educação foi, vamos dizer assim, quando o Lucas se formou, ele conseguiu passar no vestibular e ele conseguiu se formar em design de produtos. Foi como se eu pudesse fazer assim, ó. Eu posso imaginar. Porque era diária a luta. É uma luta diária. E olha que assim, como você falou, né, em áreas públicas e áreas privadas, uma coisa que eu acho que a educação precisa ter uma única forma de trabalhar, porque você tem uma distinção enorme em área pública e privada. Sim. E na época do Lucas, a área pública estava mais bem assistida, muito melhor, a área privada não tinha nada. Mas eu morava a um quarteirão da escola. Então, nós trabalhamos essa escola
E aí teve que, infelizmente, ter todo um apoio também do Estado no sentido da justiça nos apoiar e que aquela transformação fosse ocorrendo na escola. Porque a escola estava muito fechada naquilo que era o dia a dia dela, né? Então, foi uma luta diária e era muito difícil porque você não ouve muitas pessoas que estão no seu entorno dizendo que aquilo é possível. Muito pelo contrário. Exatamente. É normalmente aquele preconceito que você diz é um conceito pré-determinado, onde você diz aquela criança isolada, aquela criança que se esconde, aquela criança que parece que não está ali, que era o caso do Lucas, totalmente encapsulado, só nos movimentos repetitivos, só no maneirismo. Aquela criança não está absorvendo nada, aquela criança não tem potencial para desenvolver. Sim. Então você ouve isso tão forte que você pode também sucumbir, né? A dizer assim, não, é verdade, todo mundo diz isso, né? E essa luta interna, ela é Haja bem perseverança. Então, faço votos que todos tenham força. Pessoal, aqui a gente encerra a segunda parte do vídeo Sem Censura Pará, mas fica com a gente que vem mais. Vamos lá para a terceira parte.